Olá, pessoal! Estamos aqui com o nosso primeiro podcast, Palavra que Transborda. É um podcast voltado para o mundo cristão. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Jordânio Pinheiro. Jordânio, fala um pouco para nós onde você está exercendo hoje, né? Onde você está congregando, o que você tem feito nessa área, né, do evangelismo, que você é um evangelista, né? Conta para nós um pouco a sua história. Como que isso começou desde o início, né? Como foi receber esse chamado, entender da parte de Deus esse chamado. Fala um pouco para nós, conta um pouco aqui a sua história. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos os telespectadores, todos vocês. Que Deus possa estar abençoando. Um prazer estar aqui, Andréia. A todos que estão ouvindo, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Estou ali na cidade de Vilhena, morando em Vilhena, trabalhando com os adolescentes, fazendo um trabalho na coordenação de adolescentes, né? Nós trabalhamos ali com vários adolescentes. Sim. Também estou trabalhando na área do ensino, ministrando curso de teologia, capacitação do serviço cristão, também curso teológico e também ministrando sempre cursos na área de finanças, né? Educação financeira. Sim, eu tenho acompanhado também, vejo que você iniciou esse trabalho, muito importante por sinal, né? Também para nós aprendermos a entender melhor da área financeira, achei um projeto sensacional. Sim, então, o meu chamado, como alguns já acompanhou, né? Deus me chamou, eu tinha média de 16 para 17 anos, e ali no meu coração, Deus me chamou, aceitei a Jesus como Salvador, e foi um trabalho maravilhoso da parte de Deus que eu fui dando lugar, e o meu desejo era sempre fazer a vontade do Senhor. Comecei trabalhando, evangelizando em praças, em rodoviárias, fui evangelizar no presídio, e com aquilo foi nascendo o desejo no meu coração de evangelizar, sempre evangelizando, e Deus foi me levando em lugares para abençoar pessoas e ajudar pessoas. Muito bem. Me conta um pouco, assim, quem foi a pessoa, assim, a chave que te levou, assim, para... que voltou o seu olhar diferenciado, assim, para fazer a obra do Senhor? Quem que você viu na sua vida, ou quem que te direcionou, quem Deus usou para que você tivesse esse encontro com Deus na sua vida? Então, primeiramente, eu com 12 anos, eu fui para casa da minha tia, a tia Rose, né? E lá eu passava as férias, ia para lá, e ali ela me levou na igreja, eu ia com eles, ela tinha se convertido na Assembleia, muito e bom. Ela foi, e eu ia com ela. Nós íamos na época de carroça ainda, ia na carroça, muito bom. E criança, e ali, o primeiro momento eu fiquei muito assustado, porque era diferente da realidade, né? Nós íamos da Igreja Católica, tem um padrão mais calmo, né? E ali o pentecostal, assembleiano, o povo começou a dar glória a Deus, e eu fiquei assustado no primeiro momento, até ri, abaixei a cabeça, eu ria bastante, e depois aquilo eu fui indo e Deus foi falando no meu coração. Eu comecei a ver as pessoas pregando de uma maneira diferente. O homem pregava e aquilo ali eu falei assim, eu queria ser que nem essa pessoa. Aquela mensagem assim mesmo. Uns pastores simples na época, era uma igreja de madeira, mas aquilo foi falando no meu coração. E a chave foi um senhor que leu um versículo da Bíblia. Eu tinha mais ou menos 12, 13 anos também numa férias que eu fui, e aquilo falou profundamente no meu coração. E aquela palavra martelou no meu coração e ficou, e depois com 16 anos, de 12 a 13. E aquilo foi martelando, o Espírito Santo falando para mim que eu tinha que fazer um encontro com ele, que ele queria, e eu fui e me converti, graças a Deus. Estamos que lindo, até aí, né? A forma como Deus trabalha. Algo muito importante também, como eu sou sua prima, né? Eu pude acompanhar assim um pouco de perto esse processo, né, de conversão, e eu vi uma mudança muito grande na sua vida, né? E vi que quando você iniciou esse processo, você tinha uma sede muito grande, né? Então, muitas vezes eu via você lendo a Bíblia, seja de madrugada. Eu não tinha ainda essa noção, né? Eu não era convertida ainda, né? Então, aquilo me incomodava um pouco, né? Porque eu não entendia
esse amor, né, pela obra, esse amor pela vida de Jesus, né, pelo que ele faz na nossa vida. E depois desse processo, como foi para você? Onde você foi participando, como que você foi o trabalhar do Senhor na sua vida, que você foi sentindo, que você foi chamado e quem foram as pessoas que foi te dando esse alicerce assim para que você continuasse? Então, quando eu vim, eu me converti em Rolim e aí depois eu vim morar em Cacoal, né? Minha mãe mudou, eu vim e eu fui congregar na Assembleia de Deus e ali no bairro Teixeirão. E ali eu fiquei adolescente ali, eu cheguei aos 16 anos, fui para o grupo de adolescente e eu comecei esse trabalho, né? Nas ruas, teve um líder que me ajudou muito, na época de adolescente, eu comecei já me colocar para ajudar a liderar os adolescentes e adolescentes, que eu tinha um desejo muito grande. Quando eu fui para a igreja com um desejo mesmo de servir a Deus, me entreguei mesmo. Estava disposto, né? Você diz, eu orava, passava noite orando, madrugada, lia a Bíblia, eu li várias vezes de Gênesis, então um desejo muito grande de aprender de Deus, se envolver, eu me entreguei mesmo, orava, tinha vez que eu passava a noite, que até você brinca, uma vez elas chegavam, muitas vezes eu estava de joelho orando, tinha vez que eu até dormia. No mundo, nós estávamos né, totalmente fora desse contexto, né? Eu ia para as festas com a minha prima, a irmã dele, e nós chegávamos e via ele orando, né, na Bíblia, e até ríamos, né? E falava assim para ele, nossa, o que você está fazendo até essa hora? E ele ali tentando pregar para nós, falar do amor de Cristo, né? Inclusive, ele até falou uma palavra de João, eu lembro que o livro era de João, mas não lembro o contexto, né, do capítulo. E eu via a sede que ele tinha, né? Em se dispor para trabalhar na obra do Senhor. Aí, com isso, com esse desejo, eu fui trabalhar, né? O irmão Paulo foi uma das pessoas que me ajudou bastante na época, assim, na questão do evangelismo, que ele trabalhava, fazia uns trabalhos no presídio e também pastor Eliseu me ajudou muito em oração. Muitas vezes nós passávamos a noite orando na igreja, e isso me levou a um patamar assim, espiritual muito grande, né? Desejo da Bíblia, aprender da palavra, cursos teológicos, e eu fui me envolvendo, né? E logo eu fui consagrado, depois diácono ainda jovem, que era algo que a Assembleia não fazia aqui em Cacoal. Né, e Jordânio, você acha que o seu posicionamento diante do Senhor, você acha que é importante a gente se posicionar para aquilo que nós queremos para a nossa vida, em buscar mais de Deus? Com certeza. Eu falo sempre, quando eu estou ajudando os adolescentes, e agora trabalhei muitos anos com jovens, né? Mais 5, 6 anos com jovens, agora estou há 2 anos trabalhando com adolescentes. Eu sempre falo para eles o desejo de entregar-se ao Senhor, de coração, e fazer tudo para a glória dele. Não, muitas vezes as pessoas pensam fazer pro pastor, não, você faça como você está fazendo para Deus. Muitas vezes o homem não vê, tem pessoas que ele quer, aí o homem não valoriza, ele já desanima. Exatamente. O segredo é você fazer para Deus. Quando você faz para Deus, Deus te honra, Deus te abençoa. E Deus me deu uma família, a minha esposa, meus filhos, o emprego. E tudo isso trabalhando na igreja. Você vê, muitas pessoas focam, vão dizer, vou fazer faculdade, e esquece das coisas de Deus. Eu consegui, graças a Deus, conciliar o casamento. as duas coisas. Eu casei com 21 anos, e não tinha faculdade. Eu estava terminando a faculdade de teologia, né, bacharel em teologia. Sim. E depois eu fiz uma outra faculdade na Uni, depois de casado, e fazendo a obra de Deus. Eu era o segundo dirigente ali no Teixeira. Fui 8 anos e conciliando as coisas, fazendo a obra de Deus e também na vida secular, que hoje eu ensino, né, as pessoas muitas vezes ao equilíbrio, uma vida... Dá para equilibrar, não é? Até um propósito meu da finanças é uma vida equilibrada. Exatamente. Você pode viver, tem gente que ele vive o extremo, ou busca muita riqueza, ou busca muito Deus e esquece. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Uma vida equilibrada, esse é o segredo. Não sei se você concorda, mas eu acredito que o sacerdócio do lar, se o homem consegue direcionar, né,
o próprio lar dele, a própria casa dele, se ele tiver esse equilíbrio, né? Com certeza ele vai transbordar onde ele estiver também, né? Vai transbordar desse equilíbrio, vai transbordar desse amor, porque a primeira missão, eu acho, de nós, seja cristão ou não, é dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, correto? Sim, com certeza. Então, assim, nós falamos, ensinando, que o lar seu é uma escola, né? Onde você coloca os frutos do Espírito. Sim. Tem pessoas que ele é bom na igreja, em outros lugares em casa ele não consegue. E a gente tem que, primeiramente, né, em casa, viver esse equilíbrio, viver a palavra. Sim. E a palavra transbordar, qual é a proposta do podcast, Sim. né? Transbordar Deus. Quando você tem Deus, você transborda e abençoa. Primeiramente, abençoando a sua família com esse equilíbrio, e você abençoando a sua família, você transborda para outras pessoas. Exatamente. Né? Que esse é o propósito de abençoar mais pessoas, né? Abençoar os seus e abençoar mais pessoas. Exatamente. Esse processo, né, de estar em Deus, Jordânio, é um processo que não é da noite para o dia. Eu acredito que tenha, às vezes Deus transforma realmente uma pessoa assim no de repente, né? Mas também acredito que seja um processo, né, que isso vai acontecendo na nossa vida. Então, conforme você vai buscando, né, se achegar a Deus, conhecer, né, quem Ele é verdadeiramente, buscando Ele através da palavra, se integrando na obra dele, né, Ele vai revelando para nós quem Ele é de verdade, né? Foi assim com você também, esse processo? Com certeza. Esse trabalhar de Deus, né, a santificação, que é um trabalho que Deus faz na nossa vida. Sim. Eu mesmo, você me conheceu, a família sabe como que eu era abençoado. E assim, é bem imperativo, né? Sim. E quando eu me converti, eu falava alguns palavrões, bastante palavrões. E isso foi uma batalha. Por isso, me dediquei muito em oração, ler a Bíblia. E a palavra, quando você vai estudar, a palavra ela um dos símbolos é a água que limpa, exato, né? O que purifica. E isso aí você vai lendo a Bíblia, e isso é um processo de santificação. Tem pessoas que mudam de noite para o dia, mas assim, é um processo de Deus, é um processo, né? Que Deus vai trabalhando e você vai se entregando. É um processo. A Bíblia fala assim, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Então você vai cada dia melhorando na presença de Deus, né? Vai melhorando, e cada dia nós precisamos melhorar, né? E Deus vai trabalhando com a palavra, você orando, a palavra vai trabalhando no seu coração, você vai dando lugar e Deus vai trabalhando. E é importante não pular certas etapas, né, Jordânio? Porque se nós quisermos pular essas etapas, podemos não estar firme na rocha, né? E lá na frente a gente pode acabar desanimando, né? Ou desviando da presença do Senhor. Então o foco tem que estar em aceitar esse processo de santificação, né? Sim. E focar em Deus, né? Muitas vezes nós vamos no meio do caminho. Eu já me decepcionei com muitas pessoas, com líder, com pastor. É normal, muitas vezes o ser humano é falho. E muitas pessoas entram em uma igreja, acontece dificuldades, uma pessoa talvez fala uma coisa, até o inimigo, a pessoa está ali e deixa o inimigo usar ela e a pessoa já desanima de servir a Deus. Exatamente, sim. O segredo é você olhar para Deus, focar em Deus, o seu alvo é Cristo. Exatamente. Assim, vai ter as barreiras, mas foca em Deus e agradar a Deus, fazer o melhor para Deus, e o melhor é Deus. E quando você foca nisso, às vezes vai ter uma coisa, outra você não vai concordar, vai desanimar. Acontece, né? Algumas coisas nos percursos, pessoas que muitas vezes pode falar uma coisa, fala uma palavra que machuca a gente. Desmotiva, né? Desmotiva. Quantas palavras eu já ouvi desmotivação, mas você continua sabendo que você não está fazendo para um homem. Você está fazendo para Deus, e o propósito é para a glória de Deus. E quando você faz para abençoar pessoas, né? E quando você está nesse propósito, fica leve, porque você sabe o seu propósito, você sabe onde você quer chegar e você sabe o seu alvo. Exatamente. Para vocês que estão em casa, né? É importante nós sabermos que estar na igreja, estar congregando, né?
é importante vocês saberem que vocês vão ter lutas, né? Você vai estar se conectando com pessoas ali que chegam feridas, com pessoas que chegam buscando, né, esse processo de santificação, de serem curadas. Então é muito importante você saber que as pessoas que estão ali dentro vai magoar a gente, né? Vai acontecer. Então nós temos que estar preparados se você estiver sarado as suas feridas, se você estiver preparado, né, para também acolher essas pessoas e saber lidar com essas situações, né? Sim, é muito importante estar buscando, né, essa graça de Deus para entender isso, né? E você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, Sim. E você saber do seu propósito e estar abençoando pessoas, né? Então, assim, Exatamente. é um dos propósitos que eu estou trabalhando com finanças, também ajudando casais. A gente encontramos muitas pessoas, dificuldades, brigas, né, questão financeira. E é um propósito também que Deus colocou no meu coração de abençoar pessoas nessa área também, da área de finanças. Eu tenho palestrado bastante em Vilhena, curso para casais. Que é uma área muito importante, Sim. Né, Jordânio? Porque em todas as áreas da nossa vida é importante nós termos esse equilíbrio, né? Sim. E também nós podemos transbordar, né, na área de prosperidade financeira, né? Sabendo como gerir, sabendo como lidar com o dinheiro, né? Para não vivermos sempre com a corda no pescoço, né? Sim. Fala um pouco para nós sobre esta área que você está ensinando agora, né? E depois fala um pouco também sobre os adolescentes que você trabalha na Assembleia de Deus lá em Vilhena. Então, na área de finanças que estamos trabalhando, né, educação financeira, eu me formei em contabilidade, né, e sempre gostei da área e comecei a estudar educação financeira. Para mim, a questão de investimento. Sim. E com aquilo, Deus me abençoou de uma forma muito grande. Eu ganhava, assim, ganhava dinheiro, trabalhei, mas não sobrava, não conseguia guardar, investir. Não sabia, né? Administrar. Né? Assim, muitas vezes pagava tudo, mas nunca sobrava para o investimento. E eu fui estudando, graças a Deus, Deus me abençoou, e fazendo a obra de Deus e investindo, né? E eu consegui conciliar também. Tem ajudado pessoas, famílias nessa área aí, né? Que é muito importante. Que é muito importante também, né? Aí nós trabalhamos evangelizando, Você acha que o conhecimento pessoas. Liberta? Porque tem muitas pessoas que têm medo de investir, né? Tem medo de, quando toca-se no dinheiro, medo de fazer um investimento ou de perder, né? O conhecimento liberta muito, né? Seja nesta área, seja em todas as áreas da nossa vida que nós queremos crescer, né? Então, muita gente tem um pouco esse receio, né? Então, aprender na educação financeira, que no caso você ensina como fazer, não é? É muito importante. Então, esse conhecimento primeiro, antes de entrar nesse processo, é muito importante. Com certeza, assim. Tem pessoas que ele entra em golpe, as pessoas ficam hoje muito com medo, né? E assim, quando ela quer investir, acha que vai enricar do noite pro dia. E o investimento, ele é algo de longo prazo, é você guardar um pouquinho. A pessoa acha que vai começar a investir na bolsa de valores e ele vai ficar milionário. Exato, não é assim. Você fica milionário, você fica abençoado com o seu trabalho e guarda um pouco. Você organiza o seu orçamento, uma parte. Muitas vezes as pessoas gastam mal, ganha tudo e gasta tudo. Então, o importante, né, é você se dedicar, ou seja, iniciar algo para tirar, né? Porque se você não se planejar, você não consegue, no final, depois de pagar todas as contas, tirar para o lado aquilo que você quer investir. Sim, e assim, aí você começa a estudar, né? O segredo é estudar, como se diz, a Bíblia mesmo fala, conhecerei a verdade vos libertará. Isso é uma questão falando de salvação, né? E conhecendo a Cristo. Mas em outras áreas da vida, quando você entende, conhece, né? Você começa a estudar, Exato. Um pouco que seja. Tem pessoas que começam a colocar a culpa no diabo. Ele ganha 3 mil, eu sempre brinco com isso, né? Ele ganha 3, gasta 4. Sim. Aí ele tem que pegar o cartão porque passou 1.000. Aí ele paga a carne.
você ganhou 3 e gastou 4, a conta não fecha. A conta você não fica com fecha. 1.000 negativo. Aí daqui a pouco começam os cobradores chegarem e falar, o diabo, mandou o diabo aqui. Verdade. E não é, muitas vezes tem não coisas, tem um planejamento, tem coisas, né, que a pessoa errou, né? A pessoa, ela mesmo causou, ela comprou, ela não administrou bem. Então, assim, nessas palestras a gente ensina bastante. E dá mesmo para você, não precisa ganhar 3, 4 mil, dá para você começar fazendo uma poupança, um investimento, seja tirando 50, 100 por mês. É o início para você começar ali a aprender a administrar a área financeira. O segredo, eu fiz até um vídeo, né, no canal, falando assim, fazendo uma proposta para as pessoas, guardar R$10. Por quê? A questão do guardar é a questão de mudar de mentalidade. Exatamente. Tem pessoas que ele não consegue deixar R$10 ali, ele tem que gastar. Ele vê, ele coça para... Então, assim, você muda a mentalidade. Começa R$5 que não vai fazer falta, você não vai pegar aquele dinheiro. Coloca R$10 todo mês. Exato. Coloca 10 todo mês e não mexe naquele. Você começa a mudar a mentalidade. Daqui um ano, você já vai estar com R$120. Exatamente. Se a pessoa só guardar 10. E ele começa, nesse processo, mudar a mentalidade. Porque, assim, a questão financeira é a mudança de mentalidade. Sim. Né? Tem pessoas que tudo que ele ganha, ele gasta. Exatamente. A eu acho que isso é uma área muito importante. Muito importante. E vale a pena as pessoas investirem, né? E ter esse crescimento. E fala um pouco, então, agora sobre os jovens lá na Assembleia. Aqui você também trabalhava com os jovens? Eu vejo que você trabalha com a sua esposa, a Júnias, que também está em casa nos assistindo, e vocês trabalham juntos nessa obra. Agora também está com o filho Nicolas, né? Isso. Que também já é um adolescente e também já participa com vocês ativamente. Sim, nós começamos aqui em Cacoal, né? Na cidade de Cacoal, trabalhando com jovens. Ficamos 5 anos na coordenação aqui, geral, que era o Madical, dos jovens. Aí mudamos para a cidade de Vilhena, nós ficamos mais uns 6 meses lá, o pastor chamou a gente para trabalhar com jovens também. Trabalhei mais 4 anos em Vilhena, então 9 anos, né? Trabalhando com jovens, na coordenação geral. Aí todos os jovens do campo, né? Foi aqui em Vilhena. Aí depois, nesse ano, como o meu filho já é adolescente, o pastor colocou que já é uma facilidade, né? O pai que tem um adolescente. Aí eu liderei no ano passado os adolescentes do Templo 7, 120 adolescentes, e também ajudando na coordenação geral. Aí esse ano eu fiquei na coordenação geral também, continuei, né? E só não estou com os adolescentes da sede, devido à demanda muito grande das congregações que tem que estar visitando, né? 30 e poucas congregações, e a gente tem que dar essa assistência no campo de adolescentes. Tem que ter essa disponibilidade. Fala um pouco como é trabalhar nesta área com os adolescentes, Jordânia. O que é importante, né? O que é importante para vocês? O que vocês mais têm que lidar, assim, no dia a dia, né? O que tem surgido com os jovens que eles estão precisando, a área que eles precisam de mais acolhimento, de mais direcionamento de Deus? Então foi mudando, os jovens já estavam acostumados, né? Trabalhar muito bom trabalhar com jovens, você tem que ser muito dinâmico, tem que estar fazendo muitos eventos, tem que estar orando com eles, ajudando, né? Uma fase. Adolescente foi uma barreira muito... quando um extremo, ali fica... Quando o pastor falou assim, vocês vão trabalhar com adolescente, eu passei tempos orando, eu passava a madrugada, eu acordava, meu Deus, como vai ser? Assim, pedindo graça, porque é uma nova realidade, assim, com adolescente, é uma realidade diferente, e graças a Deus foi bênção, nós trabalhamos, mas é um desafio, né? Com essa mentalidade de jovens, acaba, não é fácil. Eu acho que eu fiquei muito tempo e acaba, você já tinha um costume, né? Já tinha aquele de trabalhar, mas é muito dinâmico, você tem que estar fazendo muitos eventos, abraçando e ajudando. Acolhendo, e adolescente, né? Também, adolescente é uma fase, ele está em criança, né? Nessa transição, nessa né? transição de criança para jovem, fica... aí você tem que ter mais amor, você tem que saber como que fala, e aí fazer trabalhos voltados para eles buscar a Deus, entender o propósito deles, que eles vão tomar decisões importantes. Então, assim, nesse trabalho com o adolescente é isso, eles saber do chamado, que Deus faz chamado. Eu mostrava sempre o chamado de Deus quando eu era adolescente, Deus me chamou, e mostrando sempre para eles muito isso, né? Que é importante servir a Deus e entender que eles têm
algo para fazer para Deus também, né? Exatamente. Eles têm que tomar as decisões certas para agradar o Senhor. Exato. E todas as decisões que eles tomarem refletirão na vida dele, né, daqui para frente. Muito importante, né, esse acompanhamento nesta fase dos adolescentes, né? Porque eles encontram dificuldade, né? É um momento assim que, além da fase hormonal, além dos desafios, né, das decisões que eles têm que tomar, esta área espiritual é muito importante, né? Qual o maior desafio que você tem encontrado, assim? Porque não é fácil trabalhar com adolescentes, né? Mas também é algo precioso, né? Porque dali é que vai florescer esses adolescentes que vocês estão lidando hoje, o futuro de amanhã, né? Futuros evangelistas, pastores, missionários, né? Qual o maior desafio que você tem encontrado hoje? Então, assim, o desafio muito grande é no início, né? Eu vejo assim, eles entender que você está ali para ajudar eles. Então, às vezes, eles têm essa visão que vai chegar ali, vai ser uma pessoa que vai ficar cobrando eles. Eles, Exato. No início, eles não te recebem muito, sentem muito. Ficam na defensiva, os jovens, né? não, já chega, já recebe, os adolescentes já ficam na defensiva, te testando, eles testam. Né? O adolescente muito testa para ver. E ali, depois que eles depois que você pegou, eles viram que você está ali para ajudar mesmo, que você está ali para abençoar a vida dele, Exato. você está como um amigo, que eles podem contar com você, aí eles começam a soltar, e eles começam aí você tem amigos mesmo ali que eles contam com você. Precisa ter essa base de confiança, né? Sim, eles sim. precisam se sentir seguros, né? Para serem direcionados, né? Sim, isso. O adolescente, ele precisa, ele quer, né, essa confiança, ele confiar que a pessoa está ali para ajudar. Não somente uma pessoa fica ditando regras para ele. É um trabalho com o adolescente, é isso, a pessoa fica ali ditando regras, faz isso, faz aquilo, eles acabam, não gostam. E quando eles veem que a pessoa está para ajudá-los, aí eles... Você acredita que a religiosidade, porque existe muito hoje no nosso meio, né? Isso afasta um pouco os jovens da presença? A religiosidade acaba sendo essa cobrança, né? Acaba sendo uma coisa que vai restringir muito, né? E muitos não se sentem acolhidos ou até mesmo... não consegue se encaixar dentro daquela religiosidade, aquilo acaba distanciando os jovens do propósito que eles têm? Com certeza, eu tenho analisado bastante filhos de crentes, pessoas tementes a Deus, né, pessoas antigas, pessoas que são crentes, né, muitos anos, e os filhos muitos não permanecem. E assim, como eu gosto muito de estudar, eu gosto de analisar muito também, eu tenho percebido muito assim, as pessoas, ele coloca a regra e fala assim, não pode fazer, mas Exato. Não explica por quê. E outros, muitas vezes, a pessoa, ele comenta algo em casa, muitas pessoas já desviaram por causa disso. Porque o adolescente, a criança, eles não entendem, o jovem, o pai vai chegar e vai comentar algo da igreja, vamos dizer, da organização ali. Exato. E aí ele começa a falar do pastor, começa a falar do irmão, começa a falar da igreja, falar de todo... E a criança começa a ver, o adolescente fala, eu vou ficar nesse lugar, vou permanecer nisso, eu vou sair, porque se o meu pai fala que é tão ruim, eu não vou ficar. E assim, nós devemos tomar muito cuidado, os pais, mostrar que a igreja é um ambiente de bênção, tem pessoas com dificuldade, não é perfeito, mas que faz parte, né? Sim. Faz parte do crescimento. É pessoas em desenvolvimento, todos nós temos as nossas falhas, todos nós precisamos mudar, precisamos melhorar. E mostrar isso para o adolescente, para a criança, para o jovem, Exato. que tem dificuldades na igreja, mas é um lugar que Deus dá dons para as pessoas e ali nós se edificamos uns aos outros. Sim. Não é um lugar de degladiar, tem pessoas vai para a igreja, Sim, hoje em dia é um desafio, né? Sim. Nós vemos muito isso nos lares, né? Eles vão crescendo e vendo o exemplo, né? E não conseguem permanecer. Para as pessoas que estão em casa, Jordânia, você que trabalha nesta área hoje com adolescentes, que conselho você dá assim, para os pais ou até mesmo para os líderes que trabalham com os jovens? Assim, um conselho que venha direcioná-los. Então, um conselho para os adolescentes, quem trabalha com adolescente é isso. Busque ser uma pessoa que quer ajudar eles.
né? Busque mesmo ajudá-los com todo o coração, levar eles a um propósito maior, que eu sempre falo, é que eles sirvam a Deus. Então, uma pessoa que teme a Deus e busca servir a Deus, todas as outras áreas dela é abençoada. Então, assim, é uma das provas que eu tenho da minha vida, que eu me dediquei muito a Deus e sempre dedico, e as outras áreas Deus tem abençoado. Exatamente. Tanto em faculdade, concurso eu passei em concurso, trabalhando em igreja, nunca deixei de fazer a obra de Deus, sempre envolvido, passei em concurso. No concurso que eu passei, eu fiquei em primeiro lugar. Uau. No concurso que hoje eu trabalho. Então, assim, fiquei em primeiro lugar aqui na cidade de Cacoal, que era bastante concurso, e trabalhando na igreja. Eu sempre dou esse exemplo, né, para as pessoas. Então, o líder de jovem, líder de adolescente, busque isso, servir a Deus e levar eles a um propósito de buscar a Deus. E quando a pessoa busca a Deus, as bênçãos vêm. A Bíblia fala que as bênçãos nos seguirão. Né? Então, assim, quando você está em Deus, as bênçãos vêm. Não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. Exatamente. As bênçãos, elas nos seguem. Esse é um dos conselhos que eu daria, né? Leve eles, os jovens, os adolescentes, a um encontro com Deus de verdade. Que esses líderes estejam transbordando para que eles possam transbordar na vida desses adolescentes, né? Para que eles também possam frutificar por onde eles passarem, né? Sim, sim. Muito importante. Jordânio, o que você tem para nos dizer, né? De anos de ministério, né? De permanecer na presença do Senhor, de ser constante na presença do Senhor, que isso é muito importante, né? O que você nos diz, assim, uma dica, né, para permanecer, para não se desviar, porque eu vi que você nos falou que já se decepcionou com pessoas no ministério, né, que isso faz parte, e o que te motiva todos os dias a continuar, não desistir? Então, desde que eu me converti, eu fui para a igreja, minha família, sabe, né, minha mãe não era, ninguém era, então eu fui com um propósito mesmo, porque Deus falou comigo e aquilo me impulsionou a servir a Deus. Então eu fui para servir a Deus e ali eu coloquei no meu coração buscar Ele sem reservas, me dedicar à obra de Deus, e isso sempre teve no meu coração, sempre está no meu coração. E quando você coloca isso no coração de servir a Deus, como eu falei, vai vir levantes, né? Vai vir dificuldades, mas você manter sempre uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, buscar sempre direcionamento de Deus, porque muitas vezes andar em espírito é quando você quer tomar suas próprias decisões, mas você vai orar e vai falar com Deus. Com Deus primeiro. E Deus direciona. Muitas vezes você quer tomar uma certa atitude, mas Deus fala, não é assim. Então, andar nessa... Ser obediente, você acha que é importante? Obediente à vontade do Senhor e estar buscando sempre o Senhor todos os dias, né? E ser obediente é um desafio, não é? Porque obedecer a Deus é renunciar às nossas próprias vontades, né? Tipo, eu quero muito isso, mas o Senhor fala, não, eu quero que você siga por este caminho. É muito importante exercer, é essencial, eu diria, a obediência ao Senhor. Com certeza. A obediência, nós vamos ver em relatos bíblicos, né? Todos os homens chamados por Deus cumpriram um ministério deles na base de obediência, né? Quando Deus vai falar para você, e muitas vezes as nossas vontades é uma e Deus fala, não é essa. Então o segredo é você ouvir a voz de Deus, ter a sensibilidade, que eu falo, sempre buscar o direcionamento de Deus e você querer fazer o melhor para Deus. E desde que eu me converti, eu coloquei no coração de querer a Deus e buscar a Deus independente. Sim. Porque assim, eu já vivi no mundo e não tinha nada, não tem nada. Não sentia preenchido, você né? sabe que a verdadeira paz está em Deus. Assim, quem experimentou, tem jovens que ele tem a curiosidade, ele sempre foi da igreja. Mas assim, eu já experimentei tudo, né, do mundo, mas não tem nada, é só ilusão. Exato. E assim, quando você vem para Deus, é uma paz verdadeira. Quando você entende as coisas de Deus, algo... Você se sente que você pertence, né,
a algo, a alguém, né? Sim, é uma alegria verdadeira, não Exatamente, passageira, não passageira. né? Mas algo concreto, verdadeiro, que Deus planeja para aqueles que servem a Ele. Exatamente. Fala um pouco também, Jordânio, sobre a sua mãe, né? Eu me converti através da vida dela, né? É uma pessoa muito especial que hoje não está aqui entre nós, mas que para mim teve uma importância muito grande, né? Para que eu pudesse me conectar, né? Para que eu pudesse me direcionar o meu olhar assim para Deus. E eu gostaria que você falasse um pouco assim sobre ela, que ela também foi uma pessoa que foi referência para você no Evangelho, na sua vida, para que você estivesse aqui hoje. Então, minha mãe, quando eu me converti, ela não foi no primeiro momento para a igreja, né? Mas ela foi vendo a minha dedicação, né? Que eu falo, eu gosto de pregar com a minha vida. Às vezes tem pessoas que ele fala muito e muitas vezes vive pouco, né? Tem pessoas que prega e depois, quando ele vai viver, a Bíblia fala, fala com a boca, mas nega com as suas obras. Exatamente. Então eu gosto de viver. E ali eu vivendo, buscando a Deus, se dedicando, ela se converteu, né? E participou de muito tempo de serviço de oração. E ali nós também vimos uma mudança bem drástica assim, na vida dela, né? Na vida dela. E assim, uma mulher com um coração enorme, todo mundo da família que sempre gostou de ajudar. Então, assim, é uma referência em termos de ajuda. Uma pessoa que sempre gostou de ajudar, sempre trabalhou de enfermeira, e mesmo, né, ela não sendo evangélica na época, mas sempre gostou de ajudar. Então, ela é uma referência em termos de ajuda, de abençoar pessoas, e mesmo quando ela foi para a igreja, ela sempre gostou de ajudar as pessoas, a família. Né? Ela deixou um legado, né? Um legado de amor ao próximo, né? Até hoje eu ouço pessoas falarem que ela ajudou, né? Que ela era enfermeira, né? E trabalhava na área da saúde. Então, mesmo antes de se converter ali, ela já exercia um propósito, né? De amor ao próximo, de se doar, né? Sim. Na Bíblia fala do verdadeiro evangelho, né? Que é isso, ajudar, né? E tem muitas pessoas que ele está na igreja, mas ele, como falou da religiosidade, ele fica tão na religiosidade que ele pensa que ser evangélico, ou ser crente, servir a Deus, é somente ir na igreja. Não é, isso religiosidade. Sim. Então nós devemos estar servindo a Deus, mas com um propósito. Qual é o verdadeiro? É ajudar pessoas, abençoar pessoas. Transbordar, né? Desse amor na vida do próximo. Ajudar as pessoas, não ser... tem pessoas que ele é um atrapalho. Em vez de ele abençoar, eu falo, use a palavra para abençoar. Em vez de trazer uma palavra de derrota para o outro, te abençoa. E traga uma palavra de bênção, dura, uma palavra né? que levante. Ruim, não é? De um Deus mal, né? Então vamos levar assim uma palavra de vida, né? Para o próximo. Que abençoe, que levante, Exato. Esse é o nosso propósito, de abençoar, ajudar as pessoas. E Jordânio, falando sobre de levar essa palavra de vida, né? Eu, no início da minha conversão, eu era uma pessoa muito fanática, né? Eu vivi isso, né? Eu queria colocar Jesus de goela abaixo nas pessoas. Eu tinha tanta sede, era algo que eu descobri que me preencheu tanto, era tão bom que eu acabava querendo impor isso na vida das outras pessoas, né? Sem sabedoria, né? Hoje, conhecendo verdadeiramente o Evangelho, eu vejo que aquilo, né, foi errado, mas também entendi que outras pessoas também passam por esse processo, né? Você passou por esse processo? Ah, com certeza. Você tá quando você encontra Jesus, né, uma coisa tão boa que muda a sua vida, você quer, muitas vezes com falta de sabedoria, você quer falar, quer que as pessoas vejam, e assim, o nosso propósito, nós vamos ver na palavra, que é anunciar o Evangelho. Exato. De uma forma você vai pregar, de uma forma, né, Deus vai te usar de uma forma para transmitir Jesus. Esse é o nosso propósito, pregar. As outras pessoas vão ser tocadas também, como no meu caso, 12, 13, 14, 15, levou 3, 4 anos para aquela palavra, o Espírito Santo trabalhando. Quem trabalha é Ele, quem convence é Ele. Às vezes a Bíblia fala nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, assim, o nosso papel é falar, mostrar, viver, abençoar. E
com isso as pessoas vão entender através Jesus através da sua próprio vida. testemunho em ações, né? Essa dedicação, né, a Deus através da nossa vida, dessa mudança, você já está transmitindo, né, para a pessoa. Não temos que ir ali e tentar convencê-lo, né, de que esse não é o nosso papel, esse é o papel a força, do né, Espírito Santo. Na marra, vamos. E assim, é o papel de pregar, anunciar, falar do amor de Deus, falar boas coisas, né? Mostrar Deus, tentar ajudar. Mas assim, não forçar na marra, não, você tem que ir, vamos. Eu fui essa pessoa um dia. Não, eu também. Para quem está iniciando aí na fé, você que está em casa nos ouvindo, é um processo e vai passar. E é gostoso sentir essa sede, né? Que verdadeiramente nós somos tocados, né? E hoje eu entendo que quando nós buscamos a Deus, nós estamos no caminho com Ele, Ele mesmo nos coloca no caminho de pessoas a quem nós devemos falar do amor dele. Ele mesmo vai nos conectando, né? Para que nós possamos transbordar na vida do outro. Você acredita que é assim também, Jordânio? Com certeza. Eu acredito, né, que Deus ele vai nos direcionando para ajudar pessoas, para trazer uma palavra. Tem pessoas que Ele abre o coração para ouvir. Tem pessoas que Ele não quer. Tenta, né? E assim, tem pessoas que não querem, faz parte do livre-arbítrio, né? da pessoa querer ou não, né? Deus, você vê que Ele não força ninguém, fala, você tem que fazer isso. Não, Deus dá também ao homem essa liberdade, né? Mas assim, Ele está chamando todos os momentos, usa um, usa outro. O nosso papel é estar falando que Jesus morreu na cruz para dar salvação à humanidade que estava distante de Deus. Exatamente. E precisa, aqueles que não conhecem Jesus, precisa aceitar a Jesus para que possa ter novamente uma comunhão com Deus. Exato. E essa comunhão é algo maravilhoso. Quando nós entendemos, né, é algo muito bom que queremos transmitir para as outras pessoas. E Jordânio, o que você acha que nos faz, né? O que nos distancia de Deus, né? O que pode, no nosso agir, no dia a dia, né, no decorrer da nossa vida, que faz com que eu me distancie, né, dessa comunhão com Deus? Então, a nossa vida, nós devemos zelar, né, da vida espiritual. Nós vamos ver na Bíblia também. Então, é um processo, a pessoa se converte, dedica-se a Deus, né, aprende, Deus faz o processo na vida dele, e a pessoa, muitas vezes, ele começa a rejeitar as coisas de Deus, começa a avaliar outras coisas, começa a distanciar de Deus, dos propósitos de Deus, e começa a olhar para o mundo, começa a achar aquilo mais atraente. Tem muitas pessoas que começam a achar o mundo mais atraente, mesmo eles já ter saído do mundo, e sabendo que com Deus é muito melhor. E a pessoa começa a deixar de ter comunhão com Deus, de ler a Bíblia, de orar, de manter essa comunhão. E a vida com Deus é uma comunhão. Você está falando, depois na sua cama, tem pessoas que ele fica com tanto tempo que ele não ora mais, ele não lê mais a Bíblia, ele não tem comunhão com Deus e começa a distanciar. E muitas vezes pode até ficar na igreja, tem muitos. Acredito que muitas pessoas hoje acontece que vai na igreja, né, mas ele não tem essa comunhão com Deus, né? Eu acredito que a amargura, né, e a falta de perdão também faz isso com as pessoas, distancia, né, dessa comunhão com Deus. E muitas vezes nós temos isso no coração, a gente fala, eu já perdoei essa pessoa, não guardo nada, não guardo mágoa, mas na verdade está ali dentro, né? Então é algo importante para orar, para que possamos realmente liberar esse perdão ou tirar uma amargura, seja de alguém que nos feriu, seja de um passado, né, de dor. Isso também faz com que nós nos distanciamos da comunhão com Deus. Com certeza. A pessoa, quando ele começa, né, a não perdoar, a Bíblia fala que nós devemos perdoar para que Deus nos perdoe. Sim. É um versículo pesadíssimo. Fala que nós devemos perdoar. Até a oração que o Senhor ensina, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos devedores. Do Pai Nosso. Do Pai Nosso. E outros versículos mostram que devemos perdoar. E quando a pessoa não perdoa, começa a guardar, e muitos falam que quando você guarda um rancor,
você está achando que está matando o outro, você está se matando. Talvez a outra pessoa nem sabe que você está magoado. Que você tá e você fica guardando aquilo, e com essa mágoa você se afasta de Deus, não tem desejo de orar, porque você está fora do propósito. Exato. Deus não quer isso para o ser humano, Ele quer que perdoemos, esse é o propósito. E quando você está fora do propósito, você começa a distanciar, porque você vai sentindo vergonha de Deus, aí você não quer abrir mão do seu eu, do né? seu eu, do seu ego, você não e você vai distanciando do Senhor, né? Aí o coração fica magoado e querendo vingança e essas coisas vai levando a pessoa a se afastar do Senhor. Né? Sim. Agora, assim, mudando de assunto, né? Algo assim, vamos falar sobre como exercer os nossos dons na obra do Senhor, né? Eu, assim que eu me converti, eu ia na igreja, então eu via as pessoas louvando, né? Ou pregando, ou cuidando de jovens ou das crianças. Eu queria fazer aquilo, né? Então, eu tinha sede. Como foi, assim, para você? Você acha que nós temos que ir lá e querer fazer, ou é algo que Deus nos direciona para aquilo, né? Ou seja, é Ele que nos mostra, né? Seja para um líder, uma pessoa de liderança, para exercermos esses dons que Deus coloca no nosso coração. Porque às vezes nós queremos muito cantar, louvar lá na frente, né, ao Senhor, mas não temos o dom, né? Ou às vezes nós queremos muito ir lá na frente, pregar a palavra ou evangelizar, mas não temos o dom. Você acha que é importante também ter esse equilíbrio para quem está iniciando, para quem não se sente integrado, né, no corpo da igreja, e ele quer exercer, né, uma função lá dentro? O que você aconselha para quem está começando, iniciando? Porque, ao meu ver, mesmo quem serve uma água, né, ele está fazendo a obra. Aquele que limpa a igreja, ele está fazendo a obra. Como você enxerga, que conselho você daria para quem está iniciando, né, nesse processo com o Senhor? Então, eu trabalho num curso de capacitação ao serviço cristão. Então, ele dá esse panorama de quem está começando no ministério, ou alguns que... E ensino bastante que nós devemos estar disponível para aquilo que o Senhor quer. E Deus vai direcionando. Quando eu comecei cantando na igreja. Eu fui para a igreja e comecei a cantar, mas depois eu vi que não era o meu chamado. Até cantei os louvores, mas depois foi me dando a sede de estudar a palavra e pregar. Aí Deus vai direcionando, usando seus líderes. Muitas vezes a pessoa quer, eu quero isso, mas talvez Deus coloca líder, coloca pastores, e muitas vezes você fala, não, eu nunca vou saber. Quando eu fui posto para trabalhar com jovens, eu mesmo falei, meu Deus, o pastor me colocou, eu não tenho... Você não se sentia jeito capacitado? Nenhum, não sentia, porque assim, eu sou um pouco fechado, né? Tímido, eu sou mais fechado. Sim. E geralmente e depois Deus foi abençoando, e do meu jeito eu fui ajudando e abençoando a vida dos jovens. Então, se fosse no meu ver, eu falo, não, eu não sirvo. Muitas vezes Deus direcionou o pastor, e até hoje eu estou trabalhando. Exato. E muitas vezes você pode achar que não. E assim, o segredo é orar, pedir a Deus, e como você disse, uma pessoa entender o propósito e querer trabalhar. Porque está disposto, né? Disposto. Só de você estar disposto para a obra, o Senhor vai direcionar você para o caminho certo. No caminho. E fazer assim, você está fazendo para Deus, não para o homem, faça para Deus. Como a igreja é um corpo, a Bíblia fala, Cristo é o cabeça. A igreja, você imagina, cada corpo, um dedo, todo é importante, cada veia do nosso corpo, cada célula do nosso corpo é importante. Então, assim, cada um fazendo o seu papel, fica leve a obra. E a obra, as pessoas que vêm são abençoadas. Um copo que você leva, você tá de água, ou algo, você limpou o banheiro, tudo Aí tem pessoas que ele só quer pregar, ele acha que é pregar ou pastorear ou isso, não, você pode fazer muitas coisas para Deus. O segredo é esse, fazer as coisas pequenas, né? E Deus fala assim, que ele dá os dons para a edificação da igreja, né? Para que, querendo aperfeiçoamento, ele dá os dons, querendo aperfeiçoamento dos santos.
Então, o ele dá homem os não dons está pra vendo isso. muitas vezes, né, o seu esforço, a sua dedicação, mas Deus está Deus vendo. está. E no momento certo ele vai colocar você, né, no lugar que talvez realmente ali que você vai exercer o seu chamado, que às vezes nem você se sente capacitado para Sim. aquilo. No momento, eu falando dos adolescentes, quando, meu Deus, eu passei noite sem dormir, olha, e com a experiência já com jovens, né? Eu passei noite sem dormir. Falei, aí quando eu assumi 120 adolescentes, né? Trabalhar e fora a coordenação, peguei 120 adolescentes, assim, eu falei, meu Deus, aí eu fui orar e passava a noite, aquilo na cabeça, meu Deus, a Júnior também, minha esposa. É um E agora compromisso é um muito grande. compromisso, porque assim, né, você Porque trabalhar zelar por essas vidas é algo muito sério, né? é muito Você sério. não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus, Pra né? Deus. E hoje em dia é muito importante termos essa vida, né, voltada com exemplo, né, para esses jovens, porque você também, ao trabalhar com esses jovens, você tem que estar uma vida no altar do Senhor, porque você está sendo exemplo, né? Sim. Então é algo muito sério, não é Sim. só sobre trabalhar com os jovens para que no homem ou na igreja, né? É algo além disso. Sim. E a estratégia que Deus quer, porque assim, muitas vezes as nossas provas, você vai ler livro, tem livro, mas muitas vezes Deus, eu busco sempre o direcionamento de Deus, que Deus direciona o que Ele quer, como fazer, que Ele entende Exato. todos lá. Eu orar, Senhor, dar estratégias. E esse é o segredo, você está na direção de Deus, colocando Deus, e Deus vai direcionar. Quando você tem um chamado, ou algo que veio para você fazer, Exato. faça. A Bíblia fala, o que vim para fazer, faça com todas as suas forças, né? E devemos fazer, e fazer com muitas vezes Deus conhece as nossas limitações também, porque nós damos o melhor. Muitas vezes nós não somos perfeitos, tem muita coisa que poderia melhorar, poderia ser muito melhor, mas o máximo que eu dou do meu tempo com a minha família, eu tiro o tempo, meus filhos, e dedico, né, nessa obra e dou o meu melhor, e Deus sabe quando a gente está dando. Talvez o homem não compreende, o pastor podia dar mais, ou o líder, o adolescente mesmo, mas você está dando o melhor, esse é o segredo. Você dá o seu melhor, né? Exato. E Deus sabe as nossas limitações. Né? Exato. Você que tem uma família, né? Tem o Nicolas e tem também a Micaela. E me fala um pouco como estar se entregando, né? Dessa forma, assim, que você se doa para a obra e também exercendo o papel de sacerdócio do lar. Como é esse equilíbrio, né? Entre a família, entre a igreja, né? Como é equilibrar isso hoje em dia? Porque hoje muitos vivem ao extremo, né? Ou se dedica muito à obra e negligencia na família, ou se dedica muito à família e negligencia na obra. Que palavra você tem hoje, que você já tem anos, né? Nesse ministério, conciliando as duas coisas. Qual o maior desafio? Então, no início, quando eu me converti, eu casei. Muito jovem, né? Muito jovem, 21, a Júlia tinha 17. Nós não tirávamos férias, uma dedicação na obra. 100%. E assim, eu vi que muitas vezes nós falhamos um pouco por falta de conhecimento, alguém auxiliar. Hoje eu já ajudo os casais mais novos, porque o equilíbrio. Assim, eu trabalhei muitos anos com jovens, nós fazíamos eventos e nunca tinha tirado férias. Sim. E com isso, a Júnia, chegou um momento que ela adoeceu, tinha vez que ela estava... muitas vezes ela estava em pé, assim, ela caía. Nossa! Sobrecarga, ela foi no médico, teve que passar, o médico falou, olha, tem que reduzir, porque muitas vezes é como um motor que está tão aquecido que ele apaga. Então, assim, porque nós não tirávamos férias, nós estávamos, não é? Às vezes eram muito cargos e fazia programa em rádio. Isso e fazia também é prejudicial, né? Eu era professor, era isso, muitas vezes você deixava o filho nenhum para fazer a obra. E assim, como chegar ao entendimento de que tem que ter o equilíbrio? Quando você chegou e falou assim, não, temos que abrandar mais. Quando o médico falou, né, falou, tem que dar uma reduzida, falou para mim, estava normal que você cresce com aquilo. Exato. E assim, hoje mesmo, eu faço a obra de Deus, só que eu tiro tempo para viajar, com as férias, né, com meus filhos. Mas assim, antes nós não tirávamos, foi um dos erros, né? E hoje eu passo até para ajudar os mais novos, os que estão começando o ministério. Isso é muito importante, esse equilíbrio, né? Não é? Porque eu não tive,
não teve ninguém que me ajudou um pastor mais experiente me ajudar nessa questão. E assim, graças a Deus que há tempo, né? Exato. Assim, fez tratamento, minha esposa, e aí, graças a Deus, hoje nós conciliamos, fazemos a obra de Deus. Hoje Sim. eu evito, falo, olha, não cargos, calma, pastor, eu falo, Exato. Pastor, a minha vontade é limite, fazer. Não é? Mas eu não posso a mais, porque como eu dou aula também de teologia, muitas vezes Às vezes, pode dar você acredita que tem conflitos, cristão que se sente constrangido em dizer não, às vezes, dentro da igreja? Porque para não dizer não para o homem, ou se sente constrangido em não colocar esse limite? Você acha que é importante colocar esse limite para ter esse equilíbrio? Assim, acontece na igreja, as pessoas muitos não querem trabalhar. Uma pessoa que se dedica, aí ela fica sobrecarregada. Como o corpo, se todo o corpo trabalha normal, flui, né? Sim. Todos os membros trabalhar. Se só Cada ficar um uma perna, só uma perna não querer trabalhar, o peso vai ficar para cima de um. Então, assim, hoje na igreja, muitas pessoas não querem. E aí, aqueles que se dedicam, fica com muito cargo. Isso é prejudicial para a família no longo prazo. E muitos ficam constrangidos e falam, não, muitas vezes o pastor, ele quer que a obra ande, ele quer colocar aquele, Exatamente. Mas é você se entender também. Muitas vezes o pastor vai te chamar, você vai ter que falar, pastor, o meu desejo é fazer, mas eu não posso também comprometer minha família, que eu tenho que cumprir o propósito, mas também o maior propósito é a minha família. A família, né? Se eu negligenciar na família, automaticamente eu não vou transbordar lá dentro, né? Onde eu tenho que estar 100%. Aí é o equilíbrio, né? O equilíbrio tem pessoas que dois extremos, que nem eu falei. Muitas vezes ele está ao extremo de fazer sua obra. Exato. E o outro também só da família, né? O equilíbrio é você trabalhar na obra, faz algo para Deus e também cuida da sua família. Tem pessoas não só cuida da minha família. Sim. E esquece de fazer as coisas para Deus. Exato. É uma vida até equilibrada, buscar em Deus, né? também esse equilíbrio, né? Para que o Senhor nos direcione para nos colocar um limite, né? Para que possamos fluir nas duas partes, que é muito importante. Sim. Na questão financeira, que eu trabalho bastante, é a vida equilibrada, né? E em todos os sentidos, na vida espiritual. Hoje eu me ensino isso. Eu tenho aquele versículo que o Agur, ele chega e fala que ele não quer nem a riqueza nem a pobreza, ele quer que o Senhor dê a medida certa para ele, o equilíbrio, que ele fala, para eu ficar pobre, eu venha roubar e venha roubar e defamar o Senhor com esse ato, e também ficar muito rico e acabar se esquecendo de Deus, mas ele pede uma vida equilibrada, né? E esse é o segredo. Você fazer tudo está na palavra, você fazer as coisas para Deus, na palavra. Sim, você fazer as coisas para Deus, mas também ajudando, cuidando da sua família. Tire um tempo, o descanso é importante. Exato. A viagem é importante. Eu vejo agora, quando eu vou viajar, quando você volta com muito mais força, renovado, para trabalhar, conhecimento, né? Renovado, que também é muito importante. Passar isso, né, esse legado também para os filhos de uma forma equilibrada, não é? Sim, sim. Jordânio, você falando, né, que trabalha assim com os jovens. Para quem está em casa nos ouvindo, né, hoje, que o mundo digital tem desviado muitos jovens, né, o foco dos jovens, né? Hoje em dia tem muitos adolescentes, né, que você trabalha, que os jovens já é outra etapa. Muitos adolescentes dedicados nem sabem, né, exatamente o que eles querem para a vida. E outros não têm esse apoio, esse direcionamento em casa, né? Para aqueles também que não são cristãos, que estão nos ouvindo, né? Que palavra você deixa para esses jovens que se sentem perdidos, desorientados, sem propósito, né? Até mesmo um sentimento de não pertencimento a este mundo, né? Porque eu passei por isso, né? Nós já fomos jovens, eu tive isso na minha adolescência, eu não me encontrava, né? Senti esse vazio dentro de mim. Que palavra você deixa para os adolescentes hoje que estão nos assistindo? Então, quero deixar uma palavra para você, jovem, adolescente, né? Adolescente, você está iniciando a sua fase e saiba tomar as decisões certas e busque orientação de Deus para que
todas as decisões que você tomar, saiba que terá consequências. E quando você toma direcionado, buscando em Deus, que Deus te direciona, você terá um futuro abençoado. Coloque na mão do Senhor. Eu não sei o que fazer. Coloque, ore, fale: Senhor, eu quero fazer algo para ti, na tua obra, e também quero viver no mundo secular para cuidar da minha família. Me direcione, me oriente. Exatamente. E Deus vai te orientar. Aos jovens que muitas vezes já passou da fase de adolescência, está estudando, tem uns que não está fazendo ainda, do mesmo propósito. Exato. Ore, busque a Deus e busque um casamento, ore pela sua futura esposa, futuro esposo, que Deus possa direcionar uma pessoa abençoada, que vocês possam fazer a obra de Deus. Exato. Primeiramente, buscar a Deus, servir a Deus. Coloque isso no teu coração. E depois as outras coisas Deus vai direcionando. Você vai fazer uma faculdade e você vai cuidar da sua família, né? Nesse equilíbrio. Exato. Trabalhando, estudando e fazendo a obra de Deus e abençoando pessoas. Que lindo. Muito importante, muito bom ter você aqui conosco. Eu gostei muito de conhecer um pouco, né, sobre você, mesmo sendo primos, né? Como eu fiquei ausente um pouco do Brasil durante uns anos, eu não pude acompanhar de perto, né, todo esse processo, todo o seu trabalho na obra do Senhor, mas estava sempre de longe admirando, né, que eu tenho muito orgulho de quem você é hoje, né, da pessoa que você é como ser humano, né, como evangelista na obra do Senhor, que você continue, né, nesse processo, que Deus continue abençoando o seu caminho, sua família, né, te direcionando, te capacitando cada dia mais, com os adolescentes, que é uma área muito importante, não que as outras não sejam, mas adolescente, além de não ser fácil, né, é um processo assim com muitos desafios no dia a dia para lidar e saber acolher com amor esses jovens. E hoje aqui finalizando mais um podcast, o primeiro, né, do Palavra que Transborda. Eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem para quem está em casa sobre cumprir o propósito, o cumprimento do propósito na nossa vida em Deus. E gostaria que você deixasse essa palavra e no final fizesse uma oração, né, para que possamos finalizar este encontro maravilhoso. Quero agradecer, Andréia. É um prazer abrir esse projeto lindo, né, de abençoar pessoas através desse podcast, de Palavras que Transbordam. Que Deus possa estar abençoando esse projeto, abençoando a sua vida. Tenha acompanhado a sua vida também, a trajetória de conhecer a Deus. Ela sempre morava em Portugal, sempre mandava mensagens, ligava, chamada de vídeo, né, e todos os processos dela, comigo, com a minha esposa, nós pedindo acompanhando, aconselhamento. Conselho, e fizemos parte desse processo e grato a Deus pela sua vida. Você tem se dedicado a Deus, entendido o propósito do Senhor, e que Deus possa estar honrando. Eu deixo uma palavra a todos de casa, continue orando pela Andréia, pela família dela, que Deus possa estar abençoando esse projeto e possamos sempre abençoar pessoas, né? E glorificar, na vida de outras pessoas, e né? glorificar o nome do Senhor, né? Então nós vamos orar? Sim, quero agradecer, né, a todos e espero que este podcast, né, Palavra que Transborda, venha transbordar na vida de vocês que estão em casa, nos ouvindo, né? Um projeto lindo que Deus tem colocado no meu coração e estamos finalizando aqui hoje com o coração grato, né, a você que está aí nos ouvindo e espero que continue aqui conosco, né? Esse será, se Deus quiser, o primeiro de muitos, né? Que o Senhor está nos direcionando, que Ele esteja cuidando de cada detalhe. Então, vamos fazer aqui uma oração para finalizarmos, né? E é isso. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, nós glorificamos ao Senhor, Sim, Deus, por este momento que Sim, estamos Pai, aqui obrigada. neste podcast, o primeiro, e pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor possa honrar, que o Senhor possa estar abençoando aonde chegar a palavra que mencionamos aqui, pessoas ser tocadas, abençoadas, que
pessoas ser curadas, que pessoas Sim, possam Deus, ser amém. impactadas, pessoas possam estar vendo algo da parte do Senhor na vida delas e elas possam estar buscando ao Senhor a cada dia, que o Senhor direcione cada um desses ouvintes a buscar ao Senhor, a viver o propósito, viver o projeto, que a tua palavra possa chegar no coração desses ouvintes e pessoas ser transformadas, abençoadas através deste podcast. Nós te pedimos, ó Pai, fique conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Jordânio. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, Amém. você, sua família. Obrigada por estar aqui, né, conosco. E você é muito especial.